Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do tema da nossa aula de hoje, que é Tarde com os campeões de incidência em vestibular. Se você analisar a parte de óptica, um dos campeões de incidência em vestibular são os chamados eclipses. E como isso pode aparecer para você? Preparei uma questãozinha bonitinha para a gente tentar alguma situação que pode estar aparecendo para a gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Beleza. Ele diz assim: a figura abaixo mostra um eclipse solar no instante em que é fotografado em 5 diferentes pontos do planeta. 3 dessas fotografias estão reproduzidas abaixo. As fotos poderiam corresponder, respectivamente, aos pontos... Bom, vamos dar uma ampliadinha aqui na figura para você tentar enxergar melhor o que está acontecendo. Beleza. Eu vou desenhar essa figura aqui. Primeiro pontinho que eu vou analisar é aquele ponto de número 1. Aquele ponto de número 1, ele está em uma região iluminada. Se ele está em uma região iluminada, o cidadão que estiver posicionado ali, ele vai enxergar o Sol completamente. Se ele enxerga o Sol completamente, toda a superfície do Sol teria que estar aparecendo para ele. E não tem nenhuma figura que retrata o Sol completamente iluminado. Sendo assim, todas aquelas que apresentarem o número 1, você pode eliminar. No caso D e E, perfeito. O segundo pontinho que ele representa para você está localizado bem em uma região de penumbra. A região número 2. A partir da região número 2, se você observar aqui, ó, esses 2 segmentos de reta, eles conseguem atingir apenas uma parcela do Sol. A parcela do Sol que eu consigo enxergar é a face esquerda. E a figura que apresenta a face esquerda iluminada é a terceira figurinha de vocês. Então, eu chego aqui na minha terceira figurinha e coloco o número referente à posição 2. Beleza. Bom, olhando para as alternativas, se a minha terceira figurinha tem que conter o número 2, então eu já posso eliminar mais 2 alternativas. Eu fico já com a alternativa correta. Mas, vamos continuar mais um pouquinho. Olha o ponto número 3. Ali no ponto número 3, existe uma maior proximidade do cone de sombra. Como existe uma maior proximidade do cone de sombra, a região encoberta pela Lua é maior. Se a região encoberta pela Lua é maior, a gente consegue enxergar apenas uma tirinha do Sol iluminada. A tirinha do Sol que eu enxergo iluminada, ela diz respeito ao lado esquerdo do Sol. E nas minhas 3 figuras, a única que apresenta o lado esquerdo iluminado é a primeira figurinha. Então, ali na primeira figurinha, eu vou colocar o número 3. Ok. E por último, analisando ali o pontinho número 5, o ponto número 5 está localizado em uma região de penumbra. Quando você está posicionado no ponto número 5, a parte do Sol que fica encoberta é a parte esquerda do Sol. E a única figura que contém a parte esquerda encoberta é a figura central, é a figura do meio. Por isso, eu confirmo a alternativa A como sendo a alternativa correta. Obviamente que lá na hora da prova do vestibular, quando você analisou que só existia uma única alternativa que apresentava o número 2 na terceira figurinha, mata e já passa para a próxima questão. É importante também você saber jogar com o tempo. Em relação a essa situação, a gente pode também realizar alguns desdobramentos. Uma posição importante demais para a gente seria aquela em que um observador fosse posicionado exatamente no vértice do cone da sombra aqui da Lua. Se você tivesse um observador posicionado exatamente no cone de sombra da Lua, o Sol ficaria totalmente encoberto. Esse seria o eclipse total. Então, olha o que acontece. Mesmo a Lua sendo menorzinha, ela consegue encobrir o Sol, que apresenta o diâmetro de aproximadamente 400 vezes maior.
que está acontecendo? Por que um objeto pequeno pode encobrir um objeto grande? O que acontece é o seguinte, aqui na minha figurinha, tanto o Sol quanto a Lua são vistos segundo o mesmo ângulo visual. O que seria esse tal de ângulo visual? Seria o ângulo delimitado pelos extremos do objeto e o meu olho. Como funciona, Dersim? Seria mais ou menos assim, ó. Quando eu estou distante da câmera, a imagem formada, a imagem que você enxerga, ela é pequenininha. Por quê? Porque ela é vista segundo um ângulo visual pequeno. Prometo para você, na minha aproximação, eu não estou crescendo. Quem está aumentando, na realidade, é o ângulo visual com que você está me observando. E à medida que o ângulo visual aumenta, a imagem que você enxerga também aumenta. O contrário também acontece. À medida que eu vou me afastando, o ângulo visual diminui. Isso dá a sensação que eu estou encolhendo. O que não é verdade. E isso o pessoal pode cobrar para vocês, de vocês, em provas de vestibular. Já apareceu em FUVEST e é muito possível aparecer em provas como o Enem também. Para exemplificar esse conteúdo aplicado em provas como o Enem, dá uma olhadinha aqui, ó. Talvez, não sei se está dando para perceber ali na minha figurinha, mas eu vou ler o texto, eu vou narrar para você o que está acontecendo. No filme A Marcha dos Pinguins, há uma cena em que o Sol e a Lua aparecem simultaneamente no céu. Apesar de o diâmetro do Sol ser cerca de 400 vezes maior do que o diâmetro da Lua, nesta cena os dois corpos parecem ter o mesmo tamanho. A explicação cientificamente aceitável para a aparente igualdade de tamanhos é: bom, olha o que está acontecendo. Por que o Sol e a Lua, neste local de observação, aparentam ter o mesmo tamanho? Ora, eles aparentam ter o mesmo tamanho porque eles são vistos segundo o mesmo ângulo visual. Ok? Se você... prometo para vocês, as minhas duas mãos apresentam o mesmo tamanho. Existe uma mão minha que está mais próxima de vocês. Essa mão que está mais próxima de vocês, ela aparenta ser maior. Aparenta ser maior porque ela é vista segundo o ângulo visual maior. A mão que está mais distante da gente, ela aparenta ser menor. Por quê? Porque ela é vista segundo o ângulo visual menor. Então, olha o que está acontecendo aqui. Ele disse no texto que o diâmetro do Sol é 400 vezes maior que o diâmetro da Lua. Então, imagine um observador localizado aqui no ponto P. Se o Sol e a Lua são vistos segundo o mesmo ângulo visual, eles aparentam ter o mesmo tamanho. Por que eles aparentam ter o mesmo tamanho? O Sol é 400 vezes maior em diâmetro. Em contrapartida, a Lua é 400 vezes mais próxima. Você poderia encontrar isso fazendo uma semelhançazinha de triângulos. Você poderia fazer o seguinte: a distância do Sol está para a distância da Lua, assim como o diâmetro do Sol está para o diâmetro da Lua. Ele dizia no texto que o diâmetro do Sol é 400 vezes maior que o diâmetro da Lua. Diâmetro da Lua em cima, diâmetro da Lua embaixo, você pode simplificar. E você chega à seguinte relação: o diâmetro do Sol é 400 vezes o diâmetro da Lua. E isso estava retratado ali na alternativa E. Inclusive, é cobrado isso em habilidades do Enem. Tem uma habilidade do Enem que quer que o aluno saiba analisar um fenômeno físico e interpretá-lo sob o ponto de vista mecânico, óptico, ou então até mesmo químico, como você vai ver daqui a pouco, com os professores que vão chegar daqui a pouquinho. Agora, e se eu tivesse, por exemplo, um outro planeta passando entre a Terra e o Sol? Se eu tivesse um outro planeta passando entre a Terra e o Sol, a razão entre os diâmetros não seria essa. Então a gente não conseguiria mais encobrir o Sol. Se você pegar, por exemplo, a situação do Mercúrio, pelo fato de o ângulo visual dele ser muito pequenininho,
o tamanho da região encoberta seria desprezível.